E as manifestações que têm acontecido no Brasil, pró-Bolsonaro e contra, eu não sei se declaradamente contra o governo Bolsonaro, mas movimento antifascista, aproveitam também os manifestantes para falar da questão do racismo lá nos Estados Unidos, da morte do George Floyd, mas também confundem um pouco as coisas, porque uma manifestação capitaneada por torcidas organizadas, que infelizmente confundem-se muitas vezes com organizações criminosas, parece que não são tão legítimas, não é? Mas de todo modo, existe uma parte do Brasil muito satisfeita com o presidente e outra parte nem tão satisfeita assim. O que os senhores avaliam desses movimentos populares? Como ele bem disse, né, acho que quem estivesse esperando aqui um antagonismo de ideias, acho que vai ficar frustrado, porque pensamos parecido. Eu tenho algumas divergências, porque eu acredito que em muitas situações aí o Bolsonaro tem sido injustiçado, né, pela mídia como um todo. Primeiro ponto, né, as pessoas estão discutindo fascismo, etc., mal sabem o que é, né, precisariam apurar de onde veio, surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, não é a pretensão aqui trazer a definição de fascismo, etc. Nós percebemos que está tendo uma guerra ideológica na nação, que vem prejudicando muito a nação como um todo, a sociedade. Primeiro porque há uma guerra de poderes, a meu ver, né, e a pandemia só agravou. Você vai ter eleição aí, elas podem até ser um pouco dilatadas, né, postergadas, mas por poucos meses, conforme o ministro Barroso falou, mas a gente percebe que muitas decisões vêm sendo tomadas com o norte político. Discordo daqueles que pegam a bandeira do conservadorismo, e eu me incluo como uma pessoa conservadora, principalmente na interpretação da Constituição, né? Eu vejo algumas injustiças em relação às falas do presidente e vejo um rigor extremo por parte dos militantes, seja de direita, seja de esquerda, seja progressista, seja conservador, e eu acho que nesse momento todos nós perdemos. Um exemplo, acredito que o presidente esteja alicerçado num bom posicionamento científico para entender que a cloroquina talvez tenha uma eficácia no início do tratamento, porque não tem má fé aí. Por outro lado, alguns governadores dizem que não, que isso não funciona, que tem que fechar tudo, e o povo, nós, sociedade, ficamos vendidos, né? Em dúvida. Quem é que está falando a verdade? E eu não acredito que o Bolsonaro, por mais que tenha essa mania dele de falar tudo o que pensa, o que eu acho equivocado, que ele seja um presidente ditatorial ou fascista, né? Porque não é fascista um presidente que tem por entendimento de que armar a sociedade é algo que vai proteger amanhã de um golpe militar, etc. Então, eu vejo que ele tem um termômetro social bom, mas essa incontinência verbal está atrapalhando muito o governo. E agora eu acho que ele tem que focar em salvar vidas e levantar a economia. Talvez nesse momento, por uma situação de força maior aí, que supera todos nós, não devamos fazê-la em público, até porque de nada adianta protestar por direitos, melhores condições de vida, etc., se você vai se contaminar, vai parar no hospital e vai colocar a sua vida e a vida de outros em perigo. Mas eu concordo com o professor Bevilacqua de que nós estamos numa radicalização que não é boa para o país. Ninguém hoje está ouvindo, as pessoas gritam as suas posições sem ouvir o outro, e eu acredito que a própria rede social, a forma como ela é estruturada, está causando isso, em que as pessoas são agrupadas com pessoas que pensam igual e só começam a receber conteúdos de pessoas que também pensam igual. Então você acaba ficando limitado a um mundo de pessoas que pensam exatamente como você, e isso não te traz para o debate de outras ideias. Eu acho que isso é extremamente importante, ainda que você não concorde com o próximo, mas você ouvi-lo, né? A base do diálogo é a base de uma sociedade, porque apesar de nós termos maiorias no país, nós também temos que respeitar as minorias que aqui vivem os seus direitos nas proporções em que são representadas. Agora, eu vejo como legítima somente as manifestações de ideia. Qualquer forma de violência, de depredação de patrimônio, de invasão
invasão de prédios públicos, de ameaça a ministros, autoridades, a civis, qualquer pessoa que se faça, isso é crime, tem que ser combatido como crime e foge das liberdades que a Constituição garante. Eu acho difícil fazer um juízo de valor sobre o ponto de vista jurídico do presidente, até porque as condutas dele são sempre analisadas e revisadas pelo Poder Judiciário, mas acredito que muito atrapalha o governo dele o fato de realmente ele falar muito antes de fazer e colocar sob escrutínio, muitas vezes, propostas ou projetos que ele está pensando ainda e já recebe o ônus, tanto bom como ruim disso. Então, acredito que uma melhor comunicação diminuiria até as hipóteses de má interpretação ou de divergências com a imprensa e com a sociedade. O que eu vejo é que falta contato com a sociedade.